A paz de Deus, o nosso eterno Criador, e a infinita graça e bondade do Senhor Jesus esteja dentro do teu coração. Para quem não me conhece, o meu nome é Carlos Einar e este é um canal de opinião, reflexão e análises bíblicas. Quero convidar a você que ainda não conhece o meu perfil no Instagram, está aqui, @Carlos com 2 L's Einar. Lá eu tenho devocionais, reflexões e análises a respeito das escrituras que eu tenho certeza que você irá gostar. Eu espero você lá. E para você que curte floreados, tocatas, hinos tocados com todo o coração, muito bem executados, visite o canal Tocata Estilo Primitivo Pavão Bonito do nosso irmão e amigo Eguinaldo Novaes. Dá uma apreciada no canal do nosso amigo e irmão. Caso você gostar, inscreva-se, o link estará aqui abaixo na descrição. Final de semana que passou, nós da Congregação Cristã no Brasil fomos surpreendidos por uma notícia que abalou muitas pessoas, que foi o retorno dos 2 ex-líderes e fundadores da Congregação Cristã Ministério de Jandira, hoje Congregação Cristã Apostólica, Samuel Trevisan e João Marcos de Oliveira. Final de semana fizeram um pronunciamento sobre o seu retorno à Congregação Cristã no Brasil, inclusive fiz uma live sobre o assunto. Eu quero salientar que o primeiro vídeo que eles fizeram do seu retorno à Congregação Cristã no Brasil não foi dirigido à Irmandade da CCB Brás, mas sim dirigido aos irmãos da Congregação Cristã Apostólica. No primeiro vídeo eles estavam dando uma satisfação que eles iriam sair do meio deles e retornar para a CCB. E a polêmica toda foi a forma que eles se expressaram, de uma forma que deu a entender que eles estavam vindo como anciães, seriam recebidos na Congregação Cristã no Brasil como anciães. No primeiro vídeo, Samuel Trevisan fala a seguinte frase: hoje nós fomos reconduzidos ao ministério na congregação de origem de onde nós saímos. Foram reconduzidos ao ministério, que é ancião, na congregação de origem de onde saímos, que é a Congregação Cristã no Brasil. Então, no primeiro vídeo, deu a entender, inclusive foi o que eu entendi e foi o que eu disse na live, eles estariam vindo como anciães, foram reconsiderados anciães na Congregação Cristã no Brasil, administrada pelo Brás. E devido à repercussão negativa que isso se deu no meio da membresia da Congregação Cristã no Brasil, né, eles tiveram que fazer outro vídeo. E no segundo vídeo eles ressaltaram que eles foram recebidos em comunhão com a Congregação Cristã no Brasil e que nada foi tratado além da sua volta, do seu retorno em comunhão com a igreja para congregar. E durante essa semana, as redes sociais, os WhatsApps de muita gente, inclusive o meu, o WhatsApp que eu disponibilizei para o canal, foi recheado, recebeu um bombardeio de notícias no qual diziam que eles haviam processado a Congregação Cristã no Brasil, que realmente eles processaram mesmo, quando eles foram destituídos dos seus ministérios de anciães na Congregação Cristã no Brasil, e que eles haviam processado a congregação, e a Congregação Cristã no Brasil havia ganhado a causa, e eles levaram, né, o Samuel Trevisan havia levado esse processo ao Supremo Tribunal Federal, e lá ele teria ganhado essa causa, e a Congregação Cristã no Brasil então seria obrigada a pagar uma multa, uma indenização de quase 70 milhões de reais e devolver os seus ministérios na Congregação Cristã no Brasil, tá? Foi isso que soou. E ontem, né, o Dr. Ricardo Adam fez um vídeo dizendo, né, com todas as informações que ele tem na área jurídica como advogado, junto com os seus associados em São Paulo, procurou saber a fundo se realmente existia um processo envolvendo Samuel Trevisan e a Congregação Cristã no Brasil no Supremo Tribunal Federal. Chegaram à conclusão que isso é fake news, é mentira. O que eu quero ressaltar aqui, tá? Eu sou uma pessoa que eu acredito no arrependimento das pessoas, eu acredito que as pessoas podem mudar. E na questão, quando eu fiz a live numa emoção, numa alegria. Por quê? Eu fiz a live
acreditando que o Braz está mudando os conceitos em relação ao perdão, à misericórdia, né? E que o Samuel Trevisan e o João Marcos de Oliveira decidiram retornar. E o Braz, tudo indicava, né? Pelo próprio vídeo que o Samuel Trevisan fez, que o Braz havia os aceitado, os perdoado e os recebidos com os seus ministérios de anciães. Quarta-feira que passou, no culto online, o irmão Salvador, ele, nos anúncios, né? Ele leu a circular que fizeram a respeito do retorno do Samuel Trevisan e do João Marcos de Oliveira. E o irmão Salvador disse que eles assinaram um papel na justiça, foram obrigados a assinar um papel. Só não falou que papel foi esse. Então nós temos recebido vários pedidos de informações perguntando que papel são esses. Eu não sei que papel é esse. Ninguém sabe quais são os papéis que o Braz assinou. O irmão Salvador, no culto de quarta-feira, dia 29/7, ele disse que assinaram uns papéis e que esses papéis aproximaram o Samuel Trevisan e o João Marcos de Oliveira ao Conselho de Anciães do Braz. E ontem, o Dr. Ricardo Adam, ele fez um vídeo, né, dizendo que essas acusações, que o Samuel Trevisan estaria vindo para a CCB porque ele fez um acordo que não queria receber essa indenização dos supostos 70 milhões de reais e que apenas ele queria ser ancião junto com seu cunhado, voltar a ser ancião na Congregação Cristã do Brasil, de onde eles saíram. E o Dr. Ricardo Adam, ele quis fazer uma defesa tão grande na pessoa do Samuel Trevisan e do João Marcos de Oliveira, que chegou ao cúmulo, tá, de dizer que supostamente há uma chantagem. Tá, um vídeo dele, tá lá no canal dele. Ele diz abertamente que existe uma chantagem, tá? Que o Braz fez chantagem para trazer Samuel Trevisan e João Marcos de Oliveira de volta para a Congregação Cristã no Brasil, tá? Que não houve, que isso é mentira, que os defensores do Braz estão acusando a alibada idoneidade do senhor Samuel Trevisan e do seu cunhado João Marcos de Oliveira. E ainda o Dr. Ricardo Adam diz que não existe lógica, que não há sentido o Samuel Trevisan e o João Marcos de Oliveira voltarem para a CCB para apenas serem membros. Que isso só pode ser uma chantagem. O Ricardo Adam, na ânsia de defender a pessoa do Samuel Trevisan e do seu cunhado dessas acusações de processo, de ter feito um acordo com a CCB, de deixar os 70 milhões para lá e apenas receber os seus ministérios de volta, ele diz que na verdade foi o Braz que está chantageando o senhor Samuel Trevisan e seu cunhado João Marcos de Oliveira. Na ânsia do Ricardo Adam defender o Samuel Trevisan, ele está atribuindo um crime aos anciães do Conselho do Braz, no caso a pessoa do irmão Cláudio Marsola e do irmão Salvador, tá? Porque, vemos aqui, ó, artigo 158 do Código Penal. Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça e com o intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica, a fazer, tolerar-se que faça ou deixar de fazer alguma coisa, tá? Isso dá pena de reclusão de 4 a 10 anos, tá? E mais multa. Agora nós queremos saber que chantagem é essa que o senhor Ricardo Adam acusa os anciãos do Braz, tá? Eu não estou defendendo aqui Congregação Cristã no Brasil, eu não estou defendendo o Conselho de Anciãos do Braz, eu não estou defendendo Samuel Trevisan e nem o João Marcos de Oliveira. Simplesmente eu estou aqui fazendo uma análise e uma reflexão dos fatos, tá? Que é estranho o Samuel Trevisan deixar o ministério de Jandira, uma igreja que ele criou, que estava estruturada, era o presidente da igreja, mandava e desmandava lá. É muito confuso, né? E sem sentido ele ter abandonado tudo lá junto com seu cunhado e voltar para a Congregação Cristã no Brasil apenas para ficar sentadinho no banco como membro. Eu faço uma pergunta aqui. Será que o irmão Samuel Trevisan, ele tem essa personalidade? Por quê? Porque quando Samuel Trevisan fez uma reunião ministerial sem o consentimento do Braz em São Paulo e lá apresentou os 3 cooperadores para o Ministério de Anciães, confirmaram esses 3 para anciães, o Samuel Trevisan ordenou os 3
Irmãos para Anciães. Quando o Jorge Cury ficou sabendo que ele estava viajando na ocasião, quando ele chegou, ele desfez essas ordenações, chegou nesses 3 cooperadores e disse: olha, nós do Brás não reconhecemos a ordenação de vocês. Se vocês quiserem continuar na Congregação Cristã do Brasil, vocês voltem para o ministério que vocês estavam. Os 3 se humilharam e até hoje são cooperadores na cidade de Jandira. Com isso, o Brás destituiu o Samuel Trevisan e o João Marcos de Oliveira de anciães daquela cidade. E após isso, o Samuel Trevisan e o João Marcos processaram sim a Congregação Cristã no Brasil, né, requerendo os seus ministérios dentro da CCB. E esse processo se estendeu mesmo depois do desenvolvimento do Ministério de Jandira e se arrastou até pouco tempo na justiça. Se o irmão Samuel Trevisan fosse uma pessoa de ficar só sentadinho no banco, congregando, um homem que tinha mais de 20 anos de ancião, né? Se ele fosse uma pessoa de ficar sentadinho no banco só congregando, ele não teria aberto o Ministério de Jandira. Não teria aberto essa dissidência. O maior racha, a maior cisma, a maior divisão que a Congregação Cristã no Brasil teve em 100 anos de existência na época, em 2010. Agora, ele largou tudo lá, veio para a Congregação Cristã no Brasil. No primeiro vídeo deu a entender que estava vindo como ancião. Depois fez outro vídeo dizendo: olha, nós viemos, mas não foi tratado nada além os de ordem pessoal. Então eu não acredito que o irmão Samuel Trevisan e o seu cunhado João Marcos de Oliveira vieram apenas para ser membros e congregar na Congregação Cristã no Brasil, já que no Ministério de Jandira, Samuel Trevisan era o presidente da igreja e o seu cunhado era o vice-presidente. Agora, eu quero saber qual foi a chantagem que o Ricardo Adam atribui que os anciães fizeram para o Samuel Trevisan e para o João Marcos. Vamos falar bem a verdade. A troco de quê? A Congregação Cristã no Brasil ia querer chantagear Samuel Trevisan, João Marcos de Oliveira, para eles abandonarem a igreja deles, que eles fundaram, que eles criaram, para vir para a Congregação Cristã no Brasil. Porque ainda o Ricardo Adam diz, né? Às vezes o Brás sabe de alguma informação privilegiada da vida privada do Samuel Trevisan e com isso está fazendo chantagem. Mas a troco de quê? Primeiro, o Samuel Trevisan, em 2010, ordenou 3 anciães sem o consentimento do Brás, tá? Na verdade, eu acho que isso são coisas internas da Congregação Cristã no Brasil, são politicagem, é política isso aí. Eu não vejo nada de errado, uma regional como é Jandira, o Samuel Trevisan como ancião local lá, juntar os outros anciães e lá eles apresentarem e ordenarem os seus anciães. O irmão Franciscon, ele era contra esse tipo de coisa. Isso é coisa do Brás, tudo bem, a gente respeita. Como está no estatuto, o Conselho de Anciães do Brás são os líderes espirituais da Congregação Cristã no Brasil e quem vai contra o Conselho de Anciães sofre a pena de quebra de fidelidade. É isso que está no estatuto. Eu já vejo de uma forma diferente. Para mim, minha liderança é Jesus Cristo. Mas o que eu quero dizer é que Samuel Trevisan desrespeitou o Conselho de Anciães. Eles foram destituídos em uma reunião geral no Brás, na época do saudoso irmão Jorge Cury. Aí o Samuel Trevisan saiu, eu lembro da época, eles ficaram naquela loucura, naquele anseio, naquele afobamento de abrir salinhas de orações, começaram a colocar um monte de gente para o ministério sem ao menos saber o testemunho. Vem falar que isso é mentira. Será que alguém tem coragem de falar que eu estou mentindo? Aí abriram a rodo várias salinhas de orações, tudo naquela ânsia, querendo dizer, olha, nós podemos, né? Nós conseguimos ser independentes do Brás. É isso que aconteceu. Fundaram o Ministério de Jandira e hoje o Ministério de Jandira é uma fábrica de dissidências, tá? A Congregação Cristã no Brasil, em 100 anos, hoje, ela só teve 3 dissidências significativas, que a primeira foi a Igreja Cristã Remanescente Primitiva, a Igreja Cristã Renovadora e o Ministério de Jandira. Teve algumas outras, mas pouco expressivas, tá? O Ministério de Jandira, fundado em 2010, ele já tem mais de 25 dissidências que saíram de dentro dela. Eu tenho uma lista
Eu vou fazer um vídeo sobre o assunto, para contar para vocês as dissidências que saíram do Ministério de Jandira. Nós vimos aqui que a chantagem, de acordo à lei, é a pessoa que, mediante a violência, ameaça com o intuito de obter para si ou para outro indevida vantagem econômica, né, a fazer tolerar que se faça ou deixe de fazer alguma coisa. No caso, que vantagem econômica ou qual tipo de vantagem o Braz teria em chantagear Samuel Trevisan e João Marcos de Oliveira para voltarem para a CCB Ministério do Braz? Me desculpe, Dr. Ricardo Adão, mas o senhor foi infeliz na sua colocação. Tá? Que é estranho o retorno do Samuel Trevisan e do João Marcos para a Congregação Cristã no Brasil, é muito estranho. Que é estranho essa história desse documento que ninguém sabe que documento que é. Como o Salvador falou quarta-feira no culto. Ninguém sabe que documento é esse. Não tem como entender qual o papel que os anciães do conselho lá do Braz assinaram. Tiveram que assinar. Isso vai ficar no ar. Para terminar esse vídeo, eu quero deixar aqui um versículo de Marcos capítulo 4, versículo 22, que diz: porque nada há encoberto que não haja de ser manifesto, e nada se faz para ficar oculto, mas para ser descoberto. O que eu quero dizer com esse versículo é que o que está oculto, né, a respeito dessa volta, desse retorno do Samuel Trevisan e do João Marcos de Oliveira, vai subir à tona. Qual que seja a circunstância, essa vai aparecer e todos nós saberemos, porque Deus, Ele está vendo tudo, os olhos de Deus contemplam toda a face da terra, e mediante o que diz na palavra de Deus, nada fica escondido, sem que venha a ser descoberto. Se você gostou desse vídeo, deixe o teu like. Se você ainda não é inscrito ou inscrita, inscreva-se no meu canal, ativando o sininho das notificações para receber todas as notificações de vídeo. Termino te saudando com a santa paz de Deus, o nosso eterno Criador, e mandando um ósculo santo da caridade dentro do teu coração. Deus te abençoe, até um próximo vídeo e um abraço fraterno em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Fala aí, meus amigos de sucesso, tudo bem com você? A paz de Deus a todos. O irmão Carlos Reinar vai deixar o meu canal na descrição aqui do vídeo. Eu queria saber de você, se você acredita que com R$5 eu consegui já faturar mais de 10, 20, 30 mil reais. Você acredita? Bom, se você não acredita, eu tô passando aqui para deixar um recado para você. Se você não acredita e quer aprender a ganhar dinheiro agora, acessa na descrição aqui o meu canal. Deus te abençoe grandemente, sucesso para você e até a próxima.